A BB Seguridade surpreendeu o mercado, trazendo 2,3 bilhões de reais apenas no terceiro trimestre deste ano, representando uma alta de 10,1% do seu lucro líquido. E a empresa está vindo com estratégias fortes de diversificação que vamos ver em seguida. Olá, amigos do Ativo Virtual, aqui é o Alex, e justamente pensando em tudo isso aqui neste vídeo aqui, eu vou trazer o Fique Preparado para avaliarmos os últimos resultados, sim, do terceiro trimestre deste ano da BB Seguridade. Aqui, para entendermos se a situação da companhia está melhor ou pior em relação aos períodos anteriores. Mas, como a economia teve uma reviravolta forte aqui no final do ano, esse vídeo se tornou ainda mais relevante ser trazido neste momento por conta da alta dos juros e muito mais. Então vou trazer também notícias relacionadas, fatos relevantes, quando a empresa deve pagar dividendos, através também da política de pagamento de dividendos da empresa, e se o momento é favorável para as ações BBSE3, considerando aqui a análise técnica, e se a empresa continua com bons fundamentos, considerando análise fundamentalista e dividendos recorrentes também, além das projeções e preço teto do ativo virtual. E justamente por trazer todo esse conteúdo resumido para você logo pela manhã, é que eu te convido a se inscrever no canal e também ligar o sino de notificações. E claro, se possível, compartilhe o vídeo, porque assim você apoia o canal a levar essas análises para mais pessoas. Então, bora pro vídeo. Então, vamos começar da parte mais importante desse vídeo aqui, que é justamente compreendendo o que aconteceu recentemente com a companhia nos últimos resultados. Até porque quem acompanha o canal já sabe que todos os meses eu trago aqui no Ativo Virtual a análise dos resultados mensais, o que norteia muito os investidores, ou seja, a nossa comunidade, a compreender os próximos passos da empresa. Mas, sem compreender tudo o que aconteceu no passado, fica complicado de avaliar o presente e o futuro também. Então, vou trazer até mesmo nesse vídeo aqui já um resumo da minha percepção a respeito desse resultado. E depois vou apresentar de uma maneira imparcial para que vocês possam chegar na própria conclusão de vocês. Na minha avaliação, o lucro da companhia foi bastante influenciado pelo momento da Selic e dessa forma foi muito beneficiado nos últimos anos. Por outro lado, com a redução nas taxas de juros, é esperado uma piora na rentabilidade da seguradora. Mas isso não é uma situação específica da BB Seguridade, mas sim para qualquer seguradora. E com isso, com o ano atual, ela já vem apresentando lucro mais baixo do que o ano anterior. O que está para mudar, é claro, como vimos, o Comitê de Política Monetária, ou seja, o Copom, trouxe para o mercado um aumento de 1 ponto percentual na taxa Selic. Como podemos ver aqui no Banco Central, a taxa Selic foi atualizada recentemente, saindo dos 11,25% por ano para 12,25%. Sendo que, se observarmos diretamente aqui do relatório Focus, ou Boletim Focus, aqui também no Banco Central, o último publicado no dia 9 de dezembro de 2024, a expectativa não é boa. Na verdade, ela não é boa para o país, porque indica que a taxa Selic pode aumentar até 13,5% no ano de 2025. E tem especialistas de mercado dizendo que pode ir além disso. Anteriormente, há 4 semanas atrás, a expectativa era 11,5%, há uma semana atrás 12,63%, e agora, ou seja, na data deste relatório, aumento para 13,5%. Então, de uma maneira geral, para a economia isso é péssimo, mas para as seguradoras isso aqui é um bom sinal, porque ela consegue extrair mais dinheiro do mercado. Lembrando que a BB Seguridade ela foi fundada no ano de 2012 e após o Banco do Brasil separar essa divisão de negócios em uma nova unidade, ou seja, de seguros, com o capital aberto na Bolsa de Valores, a BB Seguridade surgiu ao mercado. Então, ela atua nos setores de previdência, capitalização, seguros rurais, habitacionais, patrimoniais, veiculares e ortodônticos. No início, eram apenas os seguros de previdência, complementar com a No início, eram somente os seguros de previdência complementar com a Brasilprev, e posteriormente, para um setor de capitalização, acabou surgindo a Brasilcap em 2010, onde firmou o contrato com a Mafre para fornecer seguros com o nome de Brasilseg. E em 2013 é que foi criada a Brasil Dental para planos odontológicos, e mais recentemente, em 2018, se uniu a Ciclic para realizar planos de previdência privada e empréstimos. Apenas para se ter uma ideia da progressão dos lucros da companhia, no ano de 2012 ela teve 1,8 bilhão de reais e no ano de 2023 7,7 bilhões. Ou seja, um crescimento médio de 14,4% ao ano, que se deu especialmente entre os anos de 2012 e 2015, e também a partir do ano de 2021, com um salto impressionante, saindo de praticamente 4 bilhões de reais para pouco mais de 6 bilhões de reais. E se observarmos aqui os destaques dos 9 primeiros meses do ano de 2024, talvez a parte mais importante, o lucro líquido da empresa somou 6,4 bilhões de reais, um crescimento de 9,7% na comparação com os
9 primeiros meses do ano de 2023. E apenas o terceiro trimestre, a empresa conseguiu crescer 6%, atingindo 2,25 bilhões de reais, inclusive contra o consenso de mercado. O lucro gerencial da empresa também decolou, foi para 6 bilhões de reais, aumento de 5,7%, e no trimestral 10,1%, fechando em 2,27 bilhões de reais. Uma bela marca para uma empresa que todo mundo estava falando mal recentemente. E se você já viu o Fique Preparado da Caixa Seguridade, deixe nos comentários abaixo se você está investindo na Caixa Seguridade ou na BB Seguridade, qual das duas o resultado te parece melhor. Observando aqui apenas a linha de seguros, que é o que a empresa chama de negócios de risco, ela acumulou 13,2 bilhões de reais em prêmios emitidos e 11,4 bilhões de reais em prêmios retidos, ou seja, aumento de 8%. Então, embora ela tenha crescido apenas 1% em prêmios emitidos, por outro lado, com menos sinistros, a empresa conseguiu reter muito mais do que no período anterior, graças a essa queda da sinistralidade de 3 pontos percentuais, fechando em 25%. As contribuições das parcerias de resultado da BB Seguridade somaram 167 milhões de reais, aumento de 14%. Na Previdência, decolou 11% nas reservas, batendo 422,5 bilhões de reais, e uma captação líquida que cresceu 8%, fechando em 7,9 bilhões. Já na capitalização, a empresa teve uma arrecadação crescendo 4%, fechando em 4,9 bilhões de reais, e as reservas também decolaram 11 bilhões de reais. Na corretagem, impressionante o resultado ainda, crescimento de 11%, fechando em 4,1 bilhões, contribuindo muito para o resultado da empresa. Então, de uma maneira geral, operacionalmente a empresa melhorou seus resultados, em especial com a queda na sinistralidade e o aumento na captação, o que ajudou bastante a parte de seguros. Além disso, a corretora foi positivamente afetada por um aumento nos volumes transacionados nas demais operações, além de uma melhora no resultado financeiro, que é uma importante fonte de lucro para as seguradoras. E a empresa consegue esses números porque ela está de olho no cliente. Observe que a experiência do cliente no centro melhorou 3,4 pontos na qualidade, tiveram queda nas reclamações em 9% e um aumento da quantidade de clientes que ela chama super protegidos, de 9,5%, com várias linhas de inovação que a BB Seguridade também está trazendo para o mercado, como o lançamento do seguro Floresta de Preservação, seguro agrícola Pronaf, lançamento de seguro para máquinas e equipamentos não financiados, além de outros aqui. Uma importante parte também é o ROI da companhia, que é o retorno sobre o patrimônio, ou seja, o quanto ela gera de lucro sobre aquilo que ela possui de patrimônio líquido, e este foi o que aumentou ao longo dos anos e agiu de forma semelhante ao lucro. Em períodos em que a Selic está crescente, como que aconteceu em 2012 até 2015 e a partir do ano de 2022, lembrando que isso voltou a acontecer, como eu mostrei no início do vídeo, a lucratividade da seguradora tende a aumentar. Por outro lado, com a Selic reduzindo, a tendência é que tenhamos um período de queda do ROI, assim como foi visto entre os anos de 2015 e 2018. Então, o que nós estamos capturando aqui no terceiro trimestre está prestes a mudar, até porque a Selic decolou, aumento de 1%, e a expectativa, de acordo com o relatório Focus do próprio Banco Central, a expectativa é que continue aumentando, o que abre uma oportunidade, talvez singular, para as seguradoras, em especial aquelas que estão mais bem preparadas. Observando o guidance da companhia, que é basicamente a meta dela para o ano de 2024, ou seja, fechar o quarto trimestre deste ano, mostra que o realizado já superou partes importantes, como aqui no resultado operacional não decorrente de juros, a empresa alcançou 11,7%, sendo que a meta era ficar entre 5% e 10% de crescimento, então a projeção continua mantida. Já para os prêmios emitidos da Brasil Seg, que é o braço de seguros, ficou em 1%, como vimos há pouco, mas a expectativa da empresa é crescer entre 8% e 13%. Nesse sentido, preocupação para o mercado, porque o realizado foi revisado para baixo, entre 0% de crescimento e 3% de crescimento apenas. As reservas de planos de previdência, PGBL e VGBL da Brasilprev, cresceram acima da média, 12,1%. Na verdade, acima da expectativa dela, que era ficar entre 8% de crescimento e 12% de crescimento. Assim, ela manteve. E vamos entender por quê. Se observarmos aqui a Brasil Seg, ela cresceu 1% no acumulado dos 9 primeiros meses desse ano, mas teve queda na comparação ano contra ano, ou seja, no trimestral. Caiu de 5,4 bilhões de reais para 5,2 bilhões. A maior parte está aqui no empresarial, queda de 37,4%. Mas o rural, que é a parte mais relevante de todos os prêmios emitidos por ramo, também caiu 1,1%. Note que a participação apenas do rural é de 50,9%.
9%. Basicamente, nem se somar as duas outras pontas, ou seja, os dois outros ramos mais relevantes da companhia, que é o prestamista e o de vida, não alcança a contribuição total do rural. Somados aqui, a participação total fica em 42,1%. Já na Brasilprev, a empresa conseguiu crescer 5% nas contribuições totais, isso no acumulado, e na visão ano contra ano se manteve estável, 16 bilhões de reais, com uma oscilação de menos 0,4%. As reservas decolaram 11% e na Brasilcap, crescimento de 4% no acumulado e 6% na comparação trimestral, saindo de 1 bilhão 648 milhões de reais para 1 bilhão 753 milhões. As reservas caíram 1%. Na corretora, crescimento fantástico, tanto no acumulado com 11%, aqui em receita de corretagem, quanto também na comparação anual, de 10%. Se observarmos o terceiro trimestre deste ano, a empresa fechou em 1 bilhão 421 milhões de reais, contra o resultado de 1 bilhão 295 milhões de reais do ano de 2023, mostrando assim que na composição da receita, seguros em 2023 no acumulado tinham 78% e agora 77,7%, dando espaço para ampliação da previdência, mas uma certa queda na capitalização. Essa aqui é a distribuição da receita. É importante citar que a BB Seguridade está constantemente tentando inovar. Se observarmos aqui na matéria que saiu do próprio Banco do Brasil em investtalk.bb.com.br, em agosto, a BB Seguridade, ou seja, a BB Seguros, ela permitiu que os clientes fizessem aportes extras em previdência privada usando criptomoedas, e isso podendo utilizar até mesmo o aplicativo do Banco do Brasil com o BB Pay. Embora os clientes precisassem ter a carteira ativa no Bitify, que é uma startup especializada em soluções blockchain, que é investida do BB Ventures, vindo aqui do fundo de Corporate Venture Capital, que compra participações em empresas fechadas que faz parte do conglomerado. E isso permitiu aceitar criptomoedas como Bitcoin, Ethereum, Binance Coin, Celo, Solana, Ripple, Dash e muitas outras. Atualmente, as ações da BB Seguridade com BBSE3 aqui na periodicidade semanal, que é o médio prazo, que vai de alguns meses até poucos anos. Nesse gráfico mesmo, aqui do TradingView, estamos vendo desde setembro de 2022, o que deixa claríssimo toda essa alta das ações que veio acontecendo desde então. O desempenho das ações BBSE3 no médio prazo mostra claramente que as ações estão apoiadas aqui nesse suporte de preços dos R$ 33,47, que já trouxe para a nossa comunidade muito tempo atrás, mostrando novamente que a análise técnica ela funciona desde que, obviamente, seja bem executada. E ao superar essa região de resistência de preços dos R$ 34,51 até os R$ 34,79, deu condição à BB Seguridade a desafiar o topo anterior, que na verdade é a máxima histórica, que fechou aqui na semana do dia 2 de setembro com a máxima de R$ 37,58. A semana acabou fechando em R$ 36,71, mas essa acabou sendo realmente a máxima histórica e é para lá que as ações da BB Seguridade estão se dirigindo. Se vai conseguir vencer é outra história, mas via análise técnica é isso que está acontecendo. Tendência de alta clara aqui, com uma potencial condição para que ela forme um pivô de alta. Isso vai acontecer justamente superando essa máxima. E se isso acontecer, poderemos ver um novo ciclo de alta tão expressivo quanto esse aqui. Mas isso é garantia que vai acontecer? Não, claro que não. Afinal de contas, isso aqui é renda variável. Renda variável não tem garantia de rentabilidade positiva. O máximo que é possível fazer é isso aqui, é estudar para ver o cenário mais provável de acontecer. Atualmente, a BB Seguridade, com BBSE3, está valorizando 18,17% nos últimos 12 meses, nessa arrancada que aconteceu na semana passada. As cotações foram para os R$ 36,56, com um PL muito bom de 8,59, e vale lembrar, isso aconteceu justamente por conta do anúncio do aumento da taxa Selic. E é por isso que quando eu trago no Giro Rápido do Mercado informações da agenda econômica do país ou até mesmo fora dele, é justamente para dar condições à nossa comunidade a conectar os temas e assim se preparar para as oportunidades do mercado. Quem estava atento com certeza conseguiu pegar essa alta aqui. O PVP da empresa não deixa dúvida não. Ela está 497% acima do valor patrimonial, pagando dividend yield de 7,20%. Mas qual é a questão aqui? O PVP, ele compara o valor de mercado com aquilo que a empresa vale no papel. Então, por que a empresa está tão mais cara? Como eu sempre explico em todos os Fique Preparados a respeito da BB Seguridade e até mesmo da Caixa Seguridade, as duas empresas compartilham o balcão dos seus respectivos bancos, como a Caixa Seguridade com a Caixa Econômica Federal e a BB Seguridade com o Banco do Brasil. E devido à altíssima capilaridade do Banco do Brasil no território nacional, é claro que a BB Seguridade não precisa de um valor patrimonial tão expressivo para ela conseguir trazer muitos lucros para o mercado. Essencialmente, como vimos, a empresa ganha dinheiro com linhas de negócios muito sólidas em um mercado perene e que ninguém quer usar. Ou seja,
mercado de seguros realmente é uma dádiva para os investidores, porque os clientes do mercado de seguro simplesmente contratam e não têm interesse de utilizar. E ainda por cima, com a gestão da companhia, para baixar os sinistros, ou seja, atrair aqueles seguros em que a chance de sinistro tende a zero, acaba deixando a empresa cada vez mais lucrativa, ainda mais nesse cenário de altas taxas de juros. Note que o mercado da companhia, ou seja, de seguradoras nesse segmento, a média das empresas é caríssima em relação ao lucro delas, 31 vezes. A BB Seguridade está em apenas 8,59 e ainda por cima pagando mais dividendos. A questão aqui é que além dessa valorização dos 18% e ainda por cima com 7% de dividend yield, a empresa tende a aumentar, como vamos ver também nas projeções e preço teto. E quantas vezes a BB Seguridade paga dividendos por ano? Essa aqui não precisa nem mesmo ir na política, ela é muito fácil, é fácil de decorar. Ela paga nos meses de agosto e também nos meses de fevereiro de cada ano, essencialmente ao fechar o semestre de cada período. Então fechou o primeiro semestre, ela fecha então o pagamento e faz a deliberação da distribuição dos dividendos para o mês de agosto, isso do exercício social que está em curso. Já para fevereiro, é com a apuração do último semestre do exercício social do período passado, exatamente como podemos ver aqui no histórico de pagamento de dividendos, em que a empresa tem uma média nos últimos 5 anos de 6,87% e também um dividend yield atual de 7,27%, mas se observarmos aqui, temos então fevereiro referente ao ano anterior, ou seja, 2024 pagou referente ao ano de 2023 no mês de fevereiro e depois agosto referente ao primeiro semestre do ano de 2024. Mesma coisa vai acontecer no ano de 2025. Em fevereiro, a empresa vai trazer um novo anúncio de pagamento de dividendos e vocês podem ver que a história mostra exatamente isso. A empresa sempre paga em forma de dividendos. Mas é claro que para quem quer rentabilizar sua carteira, inclusive todos os meses com dividendos sintéticos, também é possível fazer com a BB Seguridade. Inclusive, eu trago aqui para vocês um exemplo de quanto foi possível colocar no bolso com as ações BBSE3, fazendo dividendos sintéticos. Aqui no grupo VIP do Ativo Virtual, a nossa comunidade conseguiu alcançar entre 35 e 45 centavos por ação. E isso com uma chance muito baixa do mercado ir contra essa operação, ou seja, o risco é baixíssimo em relação ao que estamos fazendo aqui no grupo VIP. Afinal, eu e meu time apenas compartilhamos o que nós estamos fazendo no mercado. E não é diferente também com o grupo de ações, trazendo as melhores oportunidades que estamos enxergando. Sem falar os treinamentos de dividendos com ações, fundamentos de opções abertos a todos, mas também o treinamento do grupo Premium, que apenas ele vale facilmente no mercado R$ 1.200. Aqui já está incluso na assinatura do grupo Premium, que tem acesso ao grupo de WhatsApp e também ao chat aberto. E se você quiser conhecer melhor, basta acessar lp.ativovirtual.com.br/grupo VIP. Aqui você vai conhecer muito do que o grupo VIP pode proporcionar, além, é claro, de mais tempo livre para você poder dedicar à sua família ou atividades que você considere mais relevantes do que ficar filtrando mais de 80 ativos na bolsa de valores, que é o que fazemos diariamente. E o que eu estou te contando sobre o nosso grupo VIP é apenas uma pequena introdução. Nossos assinantes e alunos também fizeram questão de trazer depoimentos do que eles estão achando a respeito do nosso grupo VIP. Agora vamos para as projeções e preço teto do ativo virtual, trazendo aqui que o lucro projetado de 8,14 bilhões de reais. Com o payout esperado de 80% e também prometido pela empresa, o DPA vai ser de R$ 3,25 por ação. Lembrando que o DPA é o dividendo por ação. Indo então para a nossa pirâmide, 4% de dividend yield, o máximo que você pode pagar vai ser R$ 81,39. Se você espera 6%, então o preço teto é de R$ 54,26. A 8%, o preço teto vai para R$ 40,70 e a 10%, R$ 32,52. Isso porque esse DPA corresponde a uma rentabilidade de 8,89%. E quem assistiu o último Fique Preparado já viu que essa rentabilidade baixou. E ela baixou porque as cotações que eu estou utilizando neste vídeo são de R$ 36,64. Então, novamente, convido você a assistir o Giro Rápido do Mercado e os conteúdos que eu trago diariamente para você aproveitar essas oportunidades. Porque assim você consegue comprar as ações em um momento mais oportuno para melhorar o seu dividend yield on cost e também tem um preço médio mais convidativo e mais seguro para você. Aqui, a margem de segurança dos 8% passou para 11,07%. Mas vai deixando nos comentários abaixo o que você pretende fazer a respeito da BB Seguridade e desde já agradeço seu like e também por compartilhar os conteúdos do Ativo Virtual. Bem, obrigado pela sua companhia neste vídeo. Eu sou o Alex e este é o canal Ativo Virtual. Aproveito o momento para agradecer os membros do canal que ajudam a levar essas análises para toda a nossa comunidade.